Falava com Moisés face a face, falava com os profetas, falou com Abraão, e ele continua falando hoje através das suas palavras, das Escrituras Sagradas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12. Esse número veio bem confirmando, né? Estava ainda ontem, 12, Mateus 12, estava ontem ainda sem saber o que ia ministrar hoje. A gente passa a semana e pede para Deus uma palavra, e eu, na hora do almoço, estava almoçando tinha algumas pessoas no refeitório, mas estava almoçando na mesma mesa, junto com uma moça, enfermeira Paula. E eu perguntei para ela: qual passagem da Bíblia que você mais gosta? A gente sempre está conversando, a gente já teve até alguns embates ali pesados sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre algumas passagens bíblicas. E ela falou: a passagem que eu mais gosto da Bíblia é a passagem de Davi, quando ele come os pães ali, os pães da proposição, os pães da presença. E eu falei para ela: eu tinha duas perguntas. A primeira era: qual passagem da Bíblia? E como ela não falou de Jesus, a passagem que mais chamou a atenção dela foi a de Davi, que mais chama a atenção. Eu falei: e o ministério de Jesus? Ela falou: foi a cura da mulher hemorrágica, que ela é enfermeira, que ela entende e tal. Essa palavra estava no contexto da que eu ministrei domingo passado sobre a filha de Jairo. A mulher hemorrágica aparece no contexto ali. Quando Jesus ia na casa de Jairo, a mulher tocou na hora, ele deu atenção para a mulher de ressuscitar a filha de Jairo. E aí hoje, meditando, eu falei: o que eu vou ministrar? Eu fui para Davi, a hemorrágica, o Espírito Santo não me despertou para eu ministrar. E aí me veio a passagem de Jesus, que ele cita Davi comendo os pães da proposição. Eu falei: é isso, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, juntou os dois. Juntou Jesus, dando um ensinamento tremendo, que nós vamos aprender nesta noite. E ele cita as Escrituras, cita Davi, quando Davi entra, na casa do sacerdote, para comer os pães da proposição, que ele estava com fome. Naquele momento só tinha aqueles pães ali, e o sacerdote serve para Davi o pão da presença, o pão que só o sacerdote podia comer. E Deus me deu um tema para essa mensagem, que é: Jesus é Senhor de tudo, de todos e do sábado. O tema desse sermão, dessa mensagem é: Jesus é Senhor de tudo, de todos e do sábado. Mateus 12, todos encontraram? Mateus capítulo 12, vamos ler do 1 até o 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Oh glória! E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Tem uma versão que diz que era comer o grão de trigo, na NVTH, uma versão que eu li hoje. Colheram grãos de trigo. Versículo 2. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, Jesus, porém lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem ao que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa?
Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos, mas sua Bíblia pode ficar aberta. Senhor, eu quero te dar graça mais uma vez pelo privilégio de poder ministrar, ser o condutor, ser o transmissor da tua palavra. Estou aqui mais uma vez diante da tua igreja. A responsabilidade é grande. O nervosismo continua o mesmo, Senhor, como há 9 anos atrás. Eis-me aqui, Senhor, para ser o instrumento, a ferramenta que o Senhor irá usar nesta noite para falar com a tua igreja. Aqui o Senhor ministra, aqui o Senhor tem a liberdade, a primazia é a tua palavra neste lugar, dela não abrimos mão, Senhor. E nesta noite nós viemos para este lugar para ouvir a tua voz, viemos para oferecer, para entregar a ti o nosso culto, a nossa devoção, a nossa reverência, o nosso temor e gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E eu creio que o Senhor continuará falando. O Senhor já falou aqui através dos louvores, já usou vidas para fazer testemunho edificantes para nós. E eu creio que mais uma vez o Senhor continuará falando, assim como o Senhor falou comigo nesta tarde, assim como a sua palavra me desnudou e rasgou o meu interior, Senhor, de alto a baixo. Eu creio, Senhor, que nesta noite essa mesma palavra irá também mudar vidas neste lugar. Muda a nossa ótica, Senhor, muda o nosso pensamento, o nosso entendimento a respeito que concerne as coisas espirituais e materiais também, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados, diferente, que algo vire a chave do nosso entendimento nesta noite, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Que aquela revelação que o Senhor nos trouxe através desse esboço que aqui está, que também o Espírito Santo nos dê hoje a iluminação, para que nós tenhamos a aplicação daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Fala, que a tua igreja ouve e nos dê uma boa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Podem sentar, igreja. Jesus é Senhor de tudo, de todos e do sábado. Estamos diante de um embate aqui, ó, contexto. E é um conflito que aflige a muitos. Que é o quê? São os ritos, rituais, liturgia, aquilo que é feito na sequência, religiosidade. Até quando isso vai atrapalhar a minha vida, a sua vida, a nossa obediência a Deus? Saber o limiar, a linha tênue, o limite entre cumprir e não cumprir. Nós seguimos ordenanças, nós seguimos leis, nós temos no Ministério o Estatuto, nós temos no nosso país a Constituição de 1988. Temos que cumprir as normas, os ditos. Mas tem uma frase que diz: toda regra tem exceção. Há momentos que nós vamos ter que infringir a lei por certos motivos. O legalismo, que é a atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo sem levar em conta o direito natural, tem tomado conta da história dos filhos de Deus. E diante da lei que foi dada a Moisés, 1600 anos antes de Cristo, muitas especulações, intromissões e inserções têm sido impostas aos que procuram servir a Deus. A palavra de Deus não é uma só, mas até dentro da lei que Deus deu para Moisés, com o tempo, alguns religiosos foram inserindo coisas da lei que não foi Deus que deu. Muitas vezes Deus usa o homem, Deus usa a mulher, a criança, independente. Deus usa o ser humano
como instrumento, muitas vezes, para ajudar ou para ministrar outras pessoas. E muitas vezes Deus dá só uma palavra, uma ordenança, uma frase, e a pessoa descarrega o seu coração ali, os seus achismos, o que tem de achismo dentro das religiões, não está escrito, coisas que Deus não mandou falar, coisas que eu imagino Deus lá de cima, lá de braço cruzado, falando: "Ei, irmão, é de casada, e só mandei, Mirella, quantas coisas Deus mandou só falar, a pessoa quer falar o alfabeto inteiro." Aleluia. Fala o que Deus te mandou falar e ponto, irmão. Não é por muito falar que seremos ouvidos. E muitas vezes Deus não fala muito, não. Às vezes Ele fala. Jesus muitas vezes ministrava a noite inteira, mas tinha vez Ele falava: "Só vai." Lembra do centurião? O centurião estava com o servo dele doente em casa. Aleluia. Jesus é lindo. Eu amo esse Jesus. Em breve eu quero ver a face dele. Eu quero ver a face do mestre. A primeira pessoa que eu quero ver depois do arrebatamento, quando eu for para a glória, o dia que eu morrer, eu quero ver a face de Jesus e falar: "Senhor é lindo." O centurião chegou nele e falou: "Vai para meu servo está doente em casa." Jesus falou: "Não, eu vou lá." Bom, Jesus tinha prazer de estar na casa das pessoas. Não se importava se era romano, se era grego, se era sírio-fenício. Ele queria comunhão, queria também queria saber se era pecador, se era rico, se era pobre. Ele queria relacionamento. Ele veio para ter relacionamento com o homem. Ele falou: "Eu vou na tua casa, centurião." O centurião falou: "Não, Senhor, apenas uma palavra, e meu criado sarará." Aí Deus falou só uma palavra, falou: "Vai." Ele foi na fé dele, chegou em casa, o centurião estava curado. Aleluia. Qual o limite, irmão, para a obediência às leis de Deus? Será que não há exceção? Será que para a lei que Deus deu para Moisés aqui, e o contexto aqui, e dentro do texto, é guardar o sábado, é a guarda do sábado, é o pano de fundo todo aqui dessa mensagem. É o legalismo, é a lei de guardar o sábado. Aqui era o assunto principal. Os fariseus, onde Jesus estava, eles estavam. Mas como nós ministramos aqui, a multidão seguia, irmão. Parte da multidão era curioso, parte da multidão era para criticar ele. E eles já estavam montando um conluio como que ia matar Jesus. Você já pensou sobre isso? Toda regra tem exceção. Diante de algumas situações, o que faria Jesus? Às vezes nós passamos algumas situações hoje, que é da nossa cultura. O que faria Jesus, irmão, nos nossos dias? É para nós pensarmos, eu não vou dar a resposta. O que faria Jesus diante das situações? Ele nos deu exemplo aqui, Ele nos deu o exemplo aqui em Mateus 12. Nós vamos entrar no texto já. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Ele é o exemplo do homem perfeito, de atitudes perfeitas, homem chamado Jesus. Ele é aquele a quem nós devemos imitar. Devemos imitar a homens, porque todos falharam. Romanos 3:23 diz: "Porque todos pecaram." Paulo teve a autoridade, a ousadia de dizer: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo." E nessa noite eu quero dizer: sejamos imitadores de Cristo. Ele é o nosso exemplo de homem perfeito. Quer chegar no céu, quer se encontrar com Deus, quer partir para a eternidade salvo, imite, olhe, siga as pisadas do homem chamado Jesus. Se você me imitar, você vai cair. Se você imitar o pastor Marcelo, você vai falhar, você vai errar. Sou cheio de defeitos, cheio de falha, imperfeito. Mas se você olhar para o homem chamado Jesus, se você olhar para o homem de Mateus 12, você vai alcançar a vida eterna. Você vai ser coerdeiro na herança com Ele, como falamos aqui quarta-feira sobre a salvação. Ele nos deixa um exemplo, irmão, nesta passagem bíblica narrada pelos evangelhos sinóticos. Quem são? Mateus, Marcos e Lucas. 3 evangelhos narram
este episódio, essa cena. Aleluia. Mateus 12, do 1 ao 8 nós lemos. Marcos 2, do 23 ao 28. E Lucas, capítulo 6, do 1 ao 5 também discorrem esta mesma passagem de Jesus com seus discípulos. Será que estamos dispostos a servir Jesus, seus ensinamentos, seus exemplos e enfrentar o sistema religioso que assola os séculos? Servir Jesus é fácil. É o homem que torna difícil. É o líder religioso, muitas vezes não é da paz. É o líder religioso, muitas vezes é o pastor, irmão. É o reverendo, é o bispo, é o padre, é o papa, é o ancião, é o líder religioso, muitas vezes, que quer enfeitar, irmão, aquilo que é simples. Jesus é simples, irmão. Nasceu uma mancha, meu Deus, oh glória. Jesus nasceu uma mancha, nasceu no meio dos animais, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, irmão, morou não tinha nem casa para morar. Nasceu num lugar emprestado, pegou um jumento emprestado, a cruz era emprestada, o sepulcro era emprestado. Jesus não tinha nada terreno, mas tinha tudo do céu. Bendito seja o nome do Senhor, que nós possamos imitar o exemplo do homem chamado Jesus e buscar as coisas que são de cima. É o que ele diz em Mateus 6,33. Buscar primeiro o meu reino. Ele está trazendo o reino para a terra. Mas o religioso confundiu, não entendeu. E Mateus escreve para os judeus, Jesus como rei dos judeus, ele vindo como rei. Só que os judeus esperavam um rei político, um rei civil, um rei militar, esperou um rei físico, material, um rei humano. Ele veio como rei. Lembra quando estava na cruz, que o ladrão da direita falou: lembra de mim quando entrares no teu reino? Ele trouxe o rei, o ladrão entendeu. Esse homem é rei, mas não é rei da terra. Aleluia. Ele é rei no mar, ele é rei sobre as doenças, ele é rei para salvar, ele é rei no céu, ele é o rei espiritual. Será que nós estamos dispostos a enfrentar o sistema religioso? Eu fui criado para um sistema religioso, irmão, rígido. Tem desenhos animados, programas de televisão, que hoje eu não sei, porque eu não assisti televisão até meus 12 anos. Porque televisão, segundo o homem, era pecado. Mas na época de Jesus não tinha televisão. Como é que eles colocaram um negócio que na época da Bíblia não tinha? Mas como meus pais estavam debaixo da autoridade daquele sistema religioso, obedeciam. Estava errado? Não estava. Se eles obedecessem estando debaixo da autoridade, eles estavam pecando contra aquela autoridade religiosa. Porque ela sem poder jogar bola, irmão. Era pecado. Calor de 33 graus estava hoje, não podia usar bermuda. Era pecado. Aleluia. E hoje eles usam, torcem para time, faz bolo dentro das igrejas, faz festa e canta o hino do time deles, vai para estádio, vai para tudo, transmite o culto. É errado, é pecado. Olhamos para o fim da vida do Filho de Deus. Pode ser este o nosso fim, morrer por defender algo. Jesus morreu por defender o amor de Deus. Será que nós estamos dispostos a sofrer e até morrer pelo aquilo que acreditamos? Qual o seu nível de obediência a Jesus? Vamos ao texto. O contexto aqui, ó, capítulo 12 e 13, acontece, irmão, em um dia crucial no ministério do nosso Senhor. A rebelião contra o rei adquire mais e mais força. Os fariseus rejeitaram o seu mensageiro. Quem foi? João Batista. João Batista não foi aceito pelos fariseus. Fariseu era um grupo de religiosos aonde o seu intuito maior era a observância da lei. Eles viviam só para observar a lei. Era mais de 600, nem eles conseguiam cumprir. Nem eles conseguiam cumprir. E ainda inseriram mais algumas
nas mais de 600. Ninguém conseguiu cumprir, irmão, como homem, ninguém, de Moisés até Jesus, ninguém. O único que conseguiu cumprir toda a lei, toda a justiça, irmão, foi o Filho de Deus. João Batista foi preso, decapitado, e os fariseus não se arrependeram. E apesar das obras poderosas de Jesus, irmão, ele se declarou Filho de Deus, não só em palavras, mas na atitude. João 9 vai relatar a cura do cego de nascença. A Bíblia diz ali que ninguém tinha sido curado de cegueira ainda. É a primeira vez que o cego de nascença foi curado, foi com Jesus. O homem ressuscitou morto. Tinha acabado de morrer a menina. O filho da viúva estava indo para o sepultamento e ressuscitou Lázaro 4 dias após o morto. E ele mesmo ressuscitou o terceiro dia. Até após a ressurreição de Jesus, os fariseus continuaram desacreditando. Agora eles discutem com Jesus a respeito dos seus princípios, a questão do sábado. E até acusam de ter ligação com Satanás. Se você continuar aí no capítulo 12, você vai ler em casa, lição de casa. Mas eu adoro a lição de casa. Capítulo 12, leia o capítulo 12 em casa. Chega em casa ali e tal. Dá um tempinho, ou amanhã, ou na folga. Capítulo 12 de Mateus, você lê. Eles chamam Jesus, de Satanás. Fala, você expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Você é um diabo. Jesus foi chamado pelos fariseus de Satanás. Este é um capítulo cheio de conflito. Jesus não teve paz nesse capítulo aqui, como a irmã Ana Paz citou aqui, Jesus ficou triste, Jesus chorou, Jesus foi confrontado, irmão. Jesus teve fome, teve sede, ficou cansado, ficou triste. No Getsemane, quando ele ora ao Pai 3 vezes a mesma oração, o suor do homem transformou em gota de sangue, Lucas vai dizer. Tamanha agonia, o homem ficou angustiado, sofreu na alma, sentiu o abandono do próprio Pai na cruz. Olhei para Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que ele desamparou? Por quê? Porque o pecado da humanidade inteira estava sobre os ombros e sobre a cruz de Jesus. Houve trevas, porque a trevas fez separação. Deus não tinha como olhar para o filho dele cheio de pecado. Houve trevas, não o pecado dele, mas o meu, o seu pecado estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras ele foi sarado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é divino. Meu Deus, ele está num conflito aqui terrível com os fariseus. O fariseu está querendo a alma dele. Jesus veio com um propósito. Jesus, como todos nós, temos um tempo de começo, meio e fim. O ministério de Jesus não era para ser interrompido logo no começo, porque os fariseus rejeitaram ele. Só que ele tinha um propósito, irmão, e ele tinha que concluir esse propósito, irmã Vanúbia. E o seu propósito era, além da crucificação, a ressurreição e mais 40 dias sobre a terra. Jesus morreu no tempo certo, irmão. Ele morreu nem antes da hora nem depois. Aí o versículo 1 e 2, eles acusam Jesus, naquele tempo. Passou Jesus pelas searas, em um sábado, os seus discípulos com fome. Quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos, do outro lado do mar de Cafarnaum, ele passou para lá, para um período de férias, de descanso, ele e os discípulos. E Marcos vai dizer que tinha momentos que os discípulos tinham tempo de comer. O ministério de Jesus foi muito rápido. Foi preparado 30 anos para 3 anos e meio ser o seu ministério aproximadamente. Os discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Colheram as espigas, das espigas, provavelmente trigo, e a comer, porque estavam com fome. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Meu Deus. Os judeus amavam o sábado, já que era um sinal especial da aliança de Deus com a nação. Era legítimo. É o 7º dia da semana.
deu da lei para Moisés, Deus descansou no sábado. Deus criou o mundo do que há até o sexto dia, e no sétimo ele descansou. Era legítimo o descanso e a observância desta lei que Deus deu para Moisés. É o quarto mandamento. Entretanto, os líderes religiosos daquela época transformaram esse dia de bênção espiritual e alegria em um dia de observância legal. E as regras tornaram o sábado um fardo e não uma bênção. Sábado é o Shabbat, como eles comemoram e guardam hoje. E Shabbat, sabe o que significa? Descansou. Oh, glória! Faz tempo que você não tem um Shabbat. Faz tempo que eu não tenho um Shabbat, irmão, que eu fico só virando na cama e descansando e dormindo, mas vai chegar o dia do descanso. Bendito seja o nome do Senhor. Prossigamos, oh glória. Lembre-se, o sábado nunca foi determinado para a igreja. O nosso dia de aliança é o primeiro da semana, que é hoje. Qual o primeiro dia da semana? Vamos, acho que é a segunda, né? Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã tem a aula, vai ser. Bem-vindo ao universo matemático. Tem aula de matemática amanhã? Duas? Oh, glória! O nosso dia, o dia da igreja, irmão, é o domingo. E até para isso, irmão, eu trabalho com escala 12h36. Então hoje eu estou aqui, domingo que vem eu estou trabalhando. Vou conseguir chegar aqui, vou conseguir chegar a tempo. Mas se meu plantão fosse até as 19 horas, até as 20, nem tem como eu guardar o domingo. E Jesus entende, aleluia. Toda regra tem exceção, todo legalismo tem a sua exceção. Bendito seja o nome do Senhor. É o dia da ressurreição do Senhor. Jesus não aboliu a lei do sábado. Deus não aboliu a lei. Os judeus, para lá, que não creem no Messias, continuam guardando os ortodoxos. Então somente liberou das interpretações incorretas, purificando as tradições inventadas pelos homens. Jesus não arrancou do decálogo o quarto mandamento, apenas o desnudou das miseráveis tradições pelas quais os fariseus haviam incrustado o dia, transformando em uma carga insuportável em vez de uma bênção. O sábado era para ser um de descanso, Gonçalo. Trabalhou na pizzaria lá semana inteira, o sábado. Oh, glória, sabe onde é que mais pega, né? Você sabe domingo, então segundo é o seu Shabbat. Tem um dia do descanso, você deve ter um dia da semana para descansar, vamos nós. A Patrícia deu uma semana inteira. Né? Hoje é o Shabbat. O Shabbat é o domingo, é o dia do Senhor. Que bênção, glória a Deus. Temos que ter um dia do descanso. E serve para nós, serve para mim como pastor, como dirigente, irmão. Eu preciso tirar um dia para mim. Tem que tirar um dia para a família. Mas eu preciso tirar um dia, um momento, irmão, a sós para mim, para eu, um lazer, um tempo com Deus, um tempo para fazer nada, também pode ser. Salomão vai escrever, capítulo 3 de Eclesiastes, há um tempo para tudo. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. Só que aí os fariseus pegou esse sábado, em vez de deixar o povo descansar, não, aí ele fez oprimir, está observando se a pessoa ia fazer qualquer coisa. Ela tinha que preparar tudo até as 18 horas da sexta. Das 18 horas da sexta às 18 horas do sábado, que eram as 24 horas, era o Shabbat, o descanso. Deus deu a lei do sábado a Israel, no Sinai, Monte Horebe, o mesmo Monte Horebe, Monte Sinai, quando você lê na Bíblia, é o mesmo monte. Moisés subiu lá por 40 dias, recebeu as leis, desceu, o povo estava com o bezerro de ouro embaixo, ele quebrou as tábuas da lei, subiu, ficou mais 80 dias do monte. Quando o homem desceu, o rosto do homem brilhava como o rosto de anjo. Tem que colocar um lenço que dividia, para o povo não ficar cego de olhar para a face de Moisés, que tinha contemplado a face de Deus. E fez dele um sinal entre ele e a nação. O sábado era uma lembrança da conclusão da antiga criação
enquanto o dia do Senhor lembra a obra consumada do Senhor em sua nova criação. O sábado refere-se ao descanso, como eu já disse, depois do trabalho, e é relacionado à lei, enquanto o dia do Senhor, o domingo, se refere ao descanso antes do trabalho e está relacionado à graça. Pegou? Vou repetir. O Shabá, o dia do descanso, era o dia depois do trabalho. Trabalhava de domingo a sexta e no sábado descansava. Foi o que Jesus fez. Deus, quando criou tudo, no sétimo descansou de todo o seu trabalho. Aí vem Jesus na graça, o véu rasgado para baixo. Agora você descansa no domingo, filho. Você vai começar a semana na segunda, você vai descansar um dia antes. Glória, Jesus é lindo. O sábado era a sombra e a realidade é Cristo. Jesus foi categórico ao afirmar que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Vamos ler Marcos 2, 27. Olha aí, os fariseus inverteram, irmão. Para ele o homem foi criado para o sábado, mas não. Deus criou o sábado para o homem. Dá uma diferença muito grande. Marcos 2, 27. Está no contexto do texto que nós lemos de Mateus 12. E diz: o sábado foi feito por causa do homem. Olha aí, ó, o homem é mais importante do que o sábado. É isso que Jesus está dizendo. O homem, você, sua família, irmão, é mais importante. Se houver necessidade, como houve já para mim, de ter que faltar um domingo, faltar uma ceia ou faltar um culto, por causa da família, por causa da saúde, por causa de você, por causa do trabalho, irmão, Deus vai entender. Nenhum legalismo, nenhuma regra, nenhuma lei está acima do bem-estar do homem. Entende isso nesta noite? Tem pessoas, tem pastores que perderam a família inteira, irmão, porque não entendeu isso. Porque colocou a igreja acima da sua família. Não! Deus acima de tudo. Depois vem a família, o trabalho e a obra. Prioridades. Prioridades. Aí tem homem de Deus, pastor, missionário, que mistura tudo, irmão. Fica um mês inteiro lá no monte e não dá uma assistência para a esposa em casa e para os filhos. Perde a família toda. E Deus se agrada? Não. Estou jejuando, estou orando. Primeiro, busca, faz aquilo que Deus te mandou fazer. Casou, filho, tem que tomar conta da família. Então não casasse, casa aqui em pobre. Fica igual pobre solteiro. Para você se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Mas aleluia. Está lembrando das coisas aí, hein? É desse jeito, irmão. E eu fui assim, irmão, quando me converti em 2012, Felipe Juarez. Trancava no quarto lá, ficava 6, 8, 10, 12 horas lá, irmão, com a cara no chão. Foi bênção, Deus me deu ajuda do Espírito Santo, abriu minha mente, derramou doce na minha vida. Só que chegou uma hora que tem equilíbrio, irmão. Tenho esposa, tenho filhos, tenho amigos, preciso do médico, preciso ter meu tempo de lazer, preciso viajar, estou de férias, preciso ir ali e tal. Tem que ter equilíbrio, irmão. Deus não quer a gente enfiar no legalismo, numa liturgia, numa redoma, num sistema religioso preso, não. O Evangelho é liberdade no Espírito. Falamos aqui quarta-feira. Salvação é ser livre. Glória a Deus. Olha aí, ó. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No propósito de Deus, o sábado é uma instituição de misericórdia, que deve servir ao ser humano para o bem, para o repouso e restauração. O sábado é para ser bênção, é para ser de santificação. Os evangelhos, os 4 evangelhos registram aí pelo menos 7 conflitos, irmão, entre Jesus e os fariseus sobre o sábado. Mateus 12, lemos aqui, do 1 ao 8, versículo 9 também. Lucas 13, do 10 ao 17, Lucas 14, do 1 ao 6, João 5, do 1 ao 9, João 7, do 21 ao 24, João 9, do 1 ao 41. João 9 é quando ele cura aquele cego de nascença, e foi no sábado, e aí os fariseus veio para cima dele, porque ele curou o menino no dia de sábado. Ainda duvidaram que o menino era cego, foi nos pais, os pais falaram, não, ele nasceu cego. Como é que ele ficou vendo? Eu não sei, porque os pais não queriam se comprometer com os fariseus para não ser expulso da sinagoga, e o menino foi expulso. Foi o pavor que aqueles fariseus fizeram com o menino, foi expulso
saiu da sinagoga porque ele conseguiu servir Jesus livremente, irmão. A religião muitas vezes prende a pessoa. Deus sempre colocou, irmão, guarde isso aqui, ó. Guarde isto. Deus sempre colocou a compaixão acima do ritual. Não vale a paz, se tiver que socorrer alguém, irmão, em dia de ceia, domingo que vem a ceia, vá socorrer, irmão. Presbítero José Pereira, irmão Saulo, Pedro Juarez, Mancida, Nova Núbia, Mirela, se tiver que ajudar alguém, na hora do culto, alguém te ligou, precisando de ajuda. A misericórdia está acima do legalismo, a misericórdia está acima do ritual, a misericórdia está acima da liturgia. Glória a Deus. Jesus quebrou o protocolo demais, irmão. Jesus, como judeu, não podia tocar em morto, não podia tocar em leproso, não podia tocar em mulher sangrando. Aleluia. Mas ele desce do monte da bem-aventurança, se aproxima um leproso dele e fala: ei, se o senhor quiser, eu fico limpo. O Senhor falou: eu quero. Tocou no leproso, o leproso ficou limpo. Lá vem aquela viúva, já não tinha marido e estava enterrando o filho único. Meu Deus do céu, o sofrimento daquela mulher. Se eu li esse texto, irmão, e meu coração ficou apertado. A mulher já não tinha marido para sustentar ela. O filho, ela queria sustentar, o filho morreu. Lá vem o menino deitado no caixão e lá vem o cortejo. Jesus para aquele cortejo, aquele sepultamento e toca no esquife, tocou no morto. Na mesma hora o morto ressuscitou. Jesus teve mais compaixão, irmão, do que seguir protocolo, do que seguir a lei, do que seguir legalismo. Ele cumpriu toda a lei, toda a justiça, mas o amor dele ao próximo foi maior que tudo. Tiver que abrir mão de um culto, irmão, a você visitar seu pai, visitar sua mãe, seu filho, seu parente que você não vê há anos, irmão, faça isso, Deus vai entender. Bendito seja o nome do Senhor. Inverter o evangelho. Muitos homens distorceram o evangelho para beneficiar a si próprio. E outra, igual os fariseus aqui, ó. Eles querem que você cumpra uma coisa que nem eles conseguem cumprir, que é os fariseus. Hipócritas, mentirosos, aproveitadores. Jesus ultrapassou, irmão, todos os limites da tradição e da lei. Ele é a lei. Oh glória! Jesus é a lei. Oh. Aquela lei que Deus deu para Moisés é a sombra de Jesus que viria. Aquilo que Deus falou para Noé, a aliança, é a sombra de Jesus que viria. O pacto que Deus fez com Abraão é o seu filho que viria posteriormente. Toda a lei está em Jesus. Por causa das suas tradições, eles viram e advertiram Jesus acerca dos seus discípulos que colhiam espiga nas searas em um dia de sábado. E o que nós podemos aprender com isso? Quais lições podemos aplicar às nossas vidas? Em primeiro lugar, os discípulos não estavam fazendo nada de errado, não teve pecado nenhum, e eles tiraram daquele sabu ali, daquelas espigas, os grãos de trigo. Não, senhores, não, igreja, não estava proibido pela lei. Está na Bíblia? Está sim, Senhor. Deuteronômio 23, quinto livro da Bíblia aí, ó. O que fecha o Pentateuco, a Torá. Deuteronômio 23. Oh, glória. Quantos estão entendendo a palavra, irmão? Todos, oh glória. Glória, isso me alegra. Vocês não têm ideia da alegria da minha alma, do conforto e do consolo que me dá. Deuteronômio 23, 24, 25. Ó. Olha aí, ó. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares. Porém, não as porás no teu vaso, não com uva. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém, não meterás a foice na seara do teu próximo. Eles meteram a foice? Não, arrancaram com as mãos, as espigas, os grãos das espigas. Foi ou não foi? Olha o texto, aqui ó.
Versículo 1, Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pela ceia, almoçar, seus discípulos tiveram fome, comeram, começaram a colher espigas e a comer. A infração da lei seria se eles cortassem, porque não era deles, era de alguém. Então, o dono da propriedade, o dono das espigas, tinha o direito de colher, de cortar no tempo que ele quiser, porque era dele. Mas o comer, irmão, a lei não infringia. Então eles não infringiram lei nenhuma. Os fariseus nem sabiam da lei. O povo atribulado. É um povo que não conhece, não quer passar conhecimento que não conhece. É um paradoxo que não faz sentido. E eles atormentaram Jesus, irmão, com isso. Os fariseus acrescentaram, irmão, mais 39 regras sobre a maneira de guardar o sábado. E tem mais gente que está acrescentando aí. Não pode tomar aquela coquinha gelada, comer aquela bistequinha, não é? Glória, me chama eu, aquela costelinha de porco, aquela linguiça. No sábado, domingo passado, foi um churrasco, nasceu uma carninha lá em casa, lá, glória. É bênção, irmão. Tomar uma coquinha gelada, daqui a pouco nós vamos tomar uma ali, ó. Deus é bênção. Tudo que Deus fez para a gente comer, irmão, é para nós. Deus deu sabedoria para o homem criar aquele xarope lá, meter gás dentro. Você acha que alguém desceu um dia e deu um estalo e falou: vou pegar esse xarope, colocar o gás e virar Coca-Cola? Foi Deus que deu, olha. Deus deu sabedoria, irmão, sabe? Começar com pouquinho, mas toma com moderação, né, filho? Também não vai entubar de Coca-Cola aí, senão o seu diabetes vai lá em cima, depois vai complicar a sua situação aí. Mas é isso, irmão. Aí os homens começam a criar regra. Eu não posso comer aqui, lógico, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar. Vai no médico, se alimenta direito. Mas de vez em quando, irmão, comer uma pizza lá na realeza. Convida, vamos embora. De vez em quando, irmão, comer um hamburgão, né, Marcelo? Comer um duplo Big Master. Come, irmão, e convida para comer o que vai ser. E vai ser mesmo. Mas fica colocando um monte de fardo, irmão. Coisas necessárias. Os fariseus colocaram 39 regras a mais do sábado, tornando a sua observância um fator escravizante e opressor. Segundo lugar, isso aqui é lindo, isso aqui eu me regozijo de tarde, que foi uma coisa maravilhosa. Dá até essa moto passar aí, quem se abençoado aí, Deus vai salvar essa alma, em nome de Jesus. Segundo lugar, irmão, o conhecimento da palavra de Deus nos liberta da opressão do legalismo. Glória, eu vou repetir. O conhecimento da palavra de Deus nos liberta da opressão do legalismo. Porque o homem, irmão, inventa um monte de regra. Mas se você conhece aqui, ó, eu quero ver quem te confronta quando você falar que está escrito. Lembra da tentação? Mateus 4, está Mateus também, conheço só Mateus. O Espírito levou ele para o deserto e foi tentado pelo diabo, 40 dias, 40 noites. O diabo chegou para ele e falou: transforma essas pedras em pães. Ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí levou ele lá no pináculo do templo, falou: se joga lá em cima, porque a tua palavra. Aí pegou o Salmo 91, pegou um textinho de Salmo 91. Aos teus anjos dará o teu respeito, se joga aí que você vai cair, não vai te. Está escrito também, depois Deuteronômio 8. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí levou ele lá no alto do monte, dá para ver Jerusalém inteira, e falou: todos os reinos do mundo eu te dou, porque pertence a mim. Em parte é, por enquanto, ele está, o príncipe deste mundo está aí, mas logo ele vai ser condenado. Jesus falou: está escrito, somente a Deus adorarás, e só a Ele servirás. Salmo 119, se não me falha a memória, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 1, versículo 2, verso 2: guardei a tua palavra e medito nela de dia e de noite. Josué capítulo 1, ele fala para Josué: não se apasse da tua boca o livro da lei, guarda a palavra do Senhor. Eu quero ver, irmão, qual sistema religioso vai contra você. Não tem, irmão. Não tem sistema religioso que possa com aquele que conhece a palavra de Deus. E ele falou: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer ser liberto, irmão, da opressão do legalismo do sistema religioso? Conheça aqui, ó. E eu louvo a Deus por esse ministério, que não é conhecido por muitos aí.
Estou brincando estou jogando futebol com os irmãos lá da convenção lá de Itapecerica, toda sexta-feira. E aí foram os dois meninos da Assembleia lá, sexta. Aí, você é de que igreja? Apareceu lá na Antioquia. Antioquia, o ministério pequeno aqui dos Santo Eduardo da Sede, já tem, vai para 21 anos. Ninguém conhece, pouca gente conhece. Eu estou preocupado não. O importante é ser conhecido nos céus. O importante é meu nome estar escrito no livro da vida. Mas é um ministério que preza pela palavra, preza pela oração, pelos valores, pelos princípios. Um ministério que não está preso a legalismo, não está preso a isso, aquilo outro. É que tem liberdade, irmão. A irmã pode adorar a Deus, a irmã pode louvar, não vai ter oportunidade. Deus vai despertar em você o talento. Você vai louvar, você vai pregar, você vai se desenvolver como cristão. Aqui você tem liberdade. E aqui nós prezamos, tiramos o culto de sexta-feira, mas o culto de ensino continua na quarta-feira. Estamos aprendendo a palavra de Deus, porque a prioridade aqui é a palavra. O maior tempo do culto, irmão, é a palavra. É a palavra. O Charles Haddon Spurgeon, grande evangelista, deixou vários escritos aí. Ele diz: comer o pão santo, como foi o caso aqui de Davi, que nós vamos entrar nessa passagem aqui logo, por blasfêmia, gracejo ou leviandade, poderia ser a causa de morte do transgressor, mas fazê-lo por necessidade urgente não foi censurável no caso de Davi. Por isso Jesus combate o legalismo com as escrituras. Quando os fariseus cobrou ele, o discípulo dele estava comendo as espigas num dia de sábado, aí ele cita a Bíblia. Jesus é lindo, glória a Deus. Ele cita as escrituras, irmão, para os fariseus e mostra como Davi quebrou o cerimonial, comendo com seus homens os pães da proposição, que significa pão da presença, só permitido aos sacerdotes. E aonde está isso? 1 Samuel, vamos ter que ler isso aqui porque está no contexto. Primeiro livro Samuel, capítulo 21, do 1 ao 6. Já vamos ler. Olha o Edinaldo aí, glória a Deus, chegou no culto, bênção. Com a Bíblia na mão aí, celular na Bíblia na mão, tudo na mão, tudo certo, tá bem, filho? Chegando agora aí. Glória a Deus, que bênção. E esse contexto aqui, ó, Davi, mãe, está fugindo de Saul. O homem está ameaçado de morte. Saul tentou matar ele várias vezes por inveja. Por inveja. Porque quando ele matou Golias, que ele chega em Jerusalém, fez coisa que nem Saul, que era o rei mais alto e mais velho e mais experiente guerreiro de Israel, era Saul. Saul era homem de guerra. Os irmãos de Davi também eram grandes. E ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. O menino foi lá, enfrentou no nome do Senhor dos Exércitos, pegou a cabeça do gigante com a própria espada do próprio Golias, voltou a cabeça para Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, as mulheres começam a cantar. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Quando as mulheres começaram a cantar isso aí, o coração do rei ficou como? Endemoniado. O rei ficou endemoniado. Falou, mas o que falta para ele? Já tem a aprovação do povo, falta só o rei. E aí, ó, intentou matar Davi, irmão. Davi teve que sobreviver. Já era ungido rei, viu? Porque ele foi ungido no capítulo 16 de 1 Samuel. No 17, quando ele mata o Golias, já é rei. Saul leva ele como pajem de armas dele, como braço direito. E Davi deu muitas vitórias para Israel no reinado de Saul. Mas a inveja do rei era tremenda. Saul enganou ele, irmão. Era para dar filha. Deu a filha para outro homem. Aí deu Mical para ele, depois tomou Mical e deu para outro homem, depois teve que tomar Mical de volta.
Saul trapaceou com Davi, mas aquele que é escolhido de Deus, irmão, ninguém toca. Aquele a quem Deus escolhe, imaginador, ninguém toca. Pode se levantar o maioral, irmão, o dono da empresa, o presidente, o prefeito, o governador, o pai, a mãe, pode se levantar o inferno inteiro, Satanás com o seu exército, mas aquele que é escolhido de Deus, ninguém toca, porque é Deus que escolheu, Deus que sela, Deus que marca, Deus que protege. Salmo 91, ele diz que aos teus anjos dará ordem ao vosso respeito, pode cair 11.000, irmão, 10 de um lado, 1.000 do outro, você não vai ser atingido, porque é Ele que te protege, Ele que te escolheu, Ele que te guarda, até seu último dia de vida na terra. Não tem. E aí Davi está correndo com seus homens, começou gente a acompanhar ele. Bom, tem pessoa que ela atrai pessoas. Ninguém gosta de ficar do lado, ninguém reclama, ninguém murmura, ninguém. Pessoas que atraem pessoas, pelo seu sorriso, pela sua simpatia, pelo seu ouvido, pelo seu abraço. Às vezes eu chego em algum determinado lugar, não tem pessoas que não querem falar, desabafar, porque ela está ali com aquela angústia, e às vezes está passando. Esse dia eu vivendo a mesma situação, eu cheguei uma pessoa e começou a contar, desabafar. Eu vou falar, estou passando uma coisa. Oi, não. Vai passar, filha. Crê em Deus. Continua crendo. Continua firme. Então tem pessoas que atraem Davi, atraiu homens aqui, daqui a pouco ele montou um exército. Os valentes de Davi, um homem ameaçado de morte. Mas metade do povo preferiu ficar com ele, porque ele está com o rei desobediente, crendo. 1 Samuel 21, lá vem ele, ó. 1 Samuel 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu aí com Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Aí teve que mentir, infelizmente. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje santificará outro no corpo. Versículo 6: então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Davi era sacerdote? Podia comer o pão? O sacerdote só podia comer, nem o sacerdote comia o pão. Aquele pão ali, ele era trocado uma vez por semana, no sábado. Ele era trocado, eram 12 pães sem fermento, ficava 6 numa pilha de um lado, 6 numa pilha do outro, e o incenso no meio correndo. Bendito seja o nome do Senhor. Só que naquela oportunidade, lemos o texto, não tinha outro pão senão esse pão sagrado. E aí o que Jesus nos ensina? Que a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial. Se, pois, Davi tinha o direito de ignorar uma provisão cerimonial divinamente ordenada, quando a necessidade assim exigia, quanto mais Jesus, irmão. Jesus é um tipo de Davi, ungido de Deus. Então naquele momento, Davi não era sacerdote, mas como ungido de Deus, foi-lhe permitido comer aqueles pães, e Davi não teve juízo de Deus nenhum sobre a sua vida, nem ele e nem aqueles homens, porque a compaixão e a misericórdia para com o ser humano está acima da lei. O amor que Deus tem ao ser humano está acima de qualquer regra. Guarde isso nesta noite, em nome de Jesus, igreja. O amor ao próximo, uma declaração de amor ao próximo, uma necessidade que o nosso irmão, o nosso próximo, e eu falo próximo, é o próximo.
eu vou infringir a regra só se for irmão da igreja, meu parente, o meu amigo que eu amo. Não, é o seu próximo. Se tiver alguém fedendo na rua, se tiver alguém nas drogas, se for um rico, se for alguém milionário, e estiver precisando da sua ajuda, aleluia, ultrapasse o cerimonial, ultrapasse as regras, ajude essa alma. Aleluia. Jesus respondeu aos seus inimigos com a palavra. Ele refere-se a Davi que teve fome no sábado e comeu pão sagrado no tabernáculo. Naquela época Davi era um rei rejeitado. Ele já era rei, mas foi rejeitado por Saul. E foi rejeitado por aquele rei desobediente. Da mesma forma que Jesus o é em seus dias, rejeitado pelos seus. Cristo também faz referência à lei, está em Números 28, 9 e o 10, que permite que o sacerdote trabalhe no sábado e ofereça sacrifícios. Por fim, ele citou os profetas, citou Oséias 6,6, para mostrar que Deus está mais interessado no coração que em observâncias exteriores vazias. Vamos ler Oséias. O amor cobre tudo, irmão. Onde Amós, Oséias, Joel, Amós, Oséias, antes de Joel. 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isso aqui está até para Saul. 1 Samuel, acho que é o 15 ao 16. Quando Deus fala para ele acabar com todos os amalequitas, e ele poupa o rei e as melhores coisas. E Samuel fala para ele: Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifício, do que em holocausto. E Davi sabia disso. E quando ele pega com Batseba, Salmo 51, ele fala: sacrifício e holocausto eu te daria, mas o Senhor quer um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não está preocupado com o holocausto, com o sacrifício, com fazer isso, aquilo outro. Ele quer misericórdia. E Ele é um Deus misericordioso, que estendeu a sua misericórdia para nós. Terceiro lugar, na emenda aquilo que estamos falando, a misericórdia é mais importante do que sacrifícios. Os atos de bondade não assumem precedência sobre ritos religiosos, quando a pessoa precisa tomar uma decisão em determinada situação. E o reino de Deus tem importância superior à legislação cerimonial. A religião perfeita é esta. Tiago fala, Tiago 1, 25 e 27. Esta é a religião perfeita. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião perfeita é demonstrar que ama o próximo. Se os fariseus tivessem entendido esse princípio, não teriam criticado os discípulos por haverem apanhado uns grãos de trigo no sábado. Deus é misericordioso e espera que o seu povo mostre misericórdia para com os demais. Me fez lembrar agora, não está nem no esboço, a parábola do bom samaritano. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. É um exemplo categórico dessa palavra aqui. Passou o sacerdote, tá? Às vezes estava no horário de ir para o culto. Meu Deus está falando. Passou o levita, aquele que tinha um serviço, que não só cantava, mas tinha outras tarefas no tabernáculo, no templo também, ajudava a limpar, organizar, era um diácono. O levita era como se fosse um diácono hoje governo. E ele também passou por aquele homem caído meio morto assim. Irmão, há algo na vida do ser humano que é para aquele momento, se deixar para depois ele morre. A fome não espera, a doença não espera, o cuidado não espera. E aí passou aquele sacerdote, aquele levita, preocupado com a cerimônia. Talvez ele tinha que organizar o culto,
culto, talvez ele tinha que montar a mesa da ceia, talvez ele tinha que chegar no culto para limpar a igreja, talvez ele tinha que chegar no culto para ligar a sonoplastia, talvez ele tinha que chegar no culto para orar 10, 15 minutos antes, aleluia, mas tinha uma alma ali caída, precisando de uma ajuda, tinha um homem meio morto, que tinha acabado de ser assaltado, aleluia, aí veio um bom samaritano, bendito seja o nome do Senhor, que nós possamos aprender nesta noite, através da parábola do bom samaritano, com este exemplo que Jesus deu com os seus discípulos, de que muitas vezes temos que deixar o legalismo e a nossa pressa na religião para ajudar o próximo. Deus é misericordioso e espera que nós também tenhamos misericórdia com os demais. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia e semente, igreja. Nós, enquanto cristãos, enquanto ser humano, pelo caráter que nós temos, nós ajudamos o próximo sem esperar nada em troca, mas é uma semente que ela voltará na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Plante coisas boas na vida do teu próximo. Aleluia. Quando houver conflito entre o ritual e a misericórdia, escolha sempre a misericórdia. A melhor maneira de adorar a Deus, pode isso. Vou ler até devagar. A melhor maneira de adorar a Deus é ajudando pessoas. Às vezes nós corremos tanto, igreja, para cumprir os rituais, os ritos, as ordenanças. É legítimo, temos que fazer também. Mas se nesse meio termo aí, aparecer alguém precisando de ajuda, se nesse meio termo tiver alguém com fome aqui, como estava o discípulo, como estava Davi, esse sacerdote Ameleque ia falar: não, põe o sacerdote, você vai morrer de fome, Davi, porque eu não posso dar esse pão aqui, porque se põe o sacerdote, mas não. Ameleque falou: come, leva para os meninos também. Jesus falou: deixa os meninos comer, está com fome, os meninos estão na caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nosso legalismo ultrapassa o nosso amor e misericórdia ao próximo. Não, senhores, a melhor maneira de fazer o uso das coisas sagradas é pô-las a serviço dos que padecem necessidade, irmão. Enquanto eu montava esse esboço aqui, eu nem escrevi isso aqui, porque eu sabia que eu ia lembrar. Lógico que a gente tem o nosso comes e bebes aqui, o social do culto, virou também parte do nosso culto, é uma bênção. Mas se algum dia tiver que nascer, orar pelo pão da ceia inteiro, e nós não tivéssemos esse alimento aqui, acabar o culto, tiver pão aqui, entrar alguém aí e pedir o pão, irmão, e só tiver esse, ele vai comer. Se tiver com sede e não tiver água, só tiver o suco da Santa Ceia que nós oramos, ele vai tomar. O amor ao próximo tem que ser acima do legalismo, acima do ritual. Esse é o evangelho que Cristo nos ensina. Os religiosos, os fariseus, traz uma santimonia, uma religiosidade, ela acaba que se veste em cima da nossa podridão de pecado. Nós somos pecadores, seres humanos, também parecemos fome, irmão. Se entrar alguém por essas portas com fome no culto de ceia e só tiver o pão da ceia, ele vai comer. Para concluir, quarto e último lugar, o senhorio de Cristo traz liberdade e não escravidão. Jesus é maior do que o templo. Versículo 6 está aqui, Mateus 12:6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ele é também Senhor do sábado. Seu senhorio não é escravizante nem opressor. O legalismo é um caldo mortífero que envenena, asfixia e mata. Chegou ao ponto de transformar o que Deus criou para aliviar o homem no sábado num tirano cruel. Ao longo da dispensação da lei mosaica, a semana começava com 6 dias de trabalho. Esses eram seguidos por um dia de descanso. Depois, pelo trabalho do seu sofrimento vicário, Cristo, o grande sumo sacerdote, alcançou para o povo de Deus o eterno descanso sabático. A ordem trabalho e descanso, portanto, se inverte. Já disse que para descanso, trabalho. Muito apropriadamente, a semana agora começa com o dia de descanso. O governo de Jesus é de liberdade e alegria.
Jesus é maior que o templo, no versículo 6. Maior que Jonas, no versículo 41. Maior que Salomão, no versículo 42. E ele é maior que o sábado, no versículo 8. Concluímos que as tradições rituais, legalismos, às vezes nos prendem e fazem-nos a fazermos a vontade de Deus, que é de alimentar as almas famintas. Que nós tenhamos sempre o alimento a dar a esta geração, através da palavra de Deus. Sigamos o exemplo do nosso Senhor Jesus, que podemos estar sempre aplicado às palavras do Senhor, e assim poderemos de alguma forma levar alívio, levar liberdade, levar consolo. Nem sempre será algo físico que o nosso próximo precisa. Que estejamos atentos às necessidades de cada um, para assim cumprirmos a lei de Deus, que se resume em amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo, abrindo mão muitas vezes de nossas vidas para fazer a vontade de Deus. Foi este amor que Jesus demonstrou por nós, dando prova de que nos ama, dando a sua vida por amor a nós. E eu, você, nós estamos dispostos a ultrapassar o legalismo por amor ao próximo, para fazer a vontade de Deus? E assim eu encerro esta mensagem nesta noite para você refletir. Será que estamos dispostos a estar vindo para o culto e alguém nos parar no meio do caminho pedindo de ajuda? Preciso trocar o pneu do meu carro, preciso buscar gasolina ali, preciso visitar minha mãe no hospital, estou sem condições de levar lá, pelo amor de Deus. Muitas vezes nossa resposta é igual a do sacerdote: olha e finge que nem viu, finge que não ouviu. Mas a partir de hoje, essa palavra também me despertou, que nós possamos deixar de lado o legalismo e que nós possamos amar o nosso próximo, alimentar os famintos, fazer a vontade do Pai. Entender a palavra, igreja? Que todos ali que assistirão também possam entender a palavra de Deus.